Muito bem, pessoal. Vamos lá, mais um tipo de diodo. Dessa vez falaremos sobre o LED, que é um diodo que emite luz. Como dito, o LED é um tipo especial de diodo semicondutor que emite luz quando é polarizado diretamente. Identificado comumente como diodo LED, do inglês Light Emitter Diode, e é representado por esse símbolozinho que a gente está vendo aqui na tela. Os aparelhos eletrônicos mais antigos, tais como os rádios, amplificadores, utilizavam pequenas lâmpadas incandescentes para indicação e sinalização. Atualmente, na grande maioria dos aparelhos eletrônicos, as lâmpadas estão sendo substituídas pelos LEDs, devido a uma série de vantagens apresentadas pelos mesmos, tais como baixo consumo, nenhum aquecimento, alta resistência a vibrações e uma grande durabilidade. Apesar do assunto ser estudado desde o início do século XX, o LED foi criado de fato em 1962 por um camarada chamado Nick Holoniak, primeiramente na cor vermelha, e por muito tempo foram utilizados apenas para indicação de estado, ou seja, se um aparelho está ligado ou se ele está desligado. No final dos anos 1960 surgiu o LED amarelo, e a cor verde apareceu somente por volta de 1975. A esse tipo de LED costuma-se dar o nome de LED comum, ou LED difuso, devido ao fato de seu encapsulamento ser de plástico opaco para facilitar a difusão da luz. Esses primeiros LEDs são fabricados então nessas três cores, né? Verde, amarelo e vermelho. A gente está representando aqui na figurinha os LEDs redondos, mas existem LEDs de tudo quanto é formato e de tudo quanto é tamanho. O catodo de um LED normalmente é identificado por um terminal mais curto, dá para a gente perceber aqui na figurinha, né? Esses de formato redondo possuem também um corte na base do encapsulamento que indica esse terminal, o catodo, como a gente está vendo aqui na figurinha, né? Ele é redondo, tá? Dois terminais, o mais curto é o catodo, mas se a gente olhar ele, como a gente está mostrando aqui, né, com a vista inferior, o terminal que está mais próximo desse chanfradinho que ele tem aqui é um chanfradinho bem discreto, tá, pessoal? É o terminal catodo. Isso é bom, né? É importante, porque vai que alguém cortou os terminais aqui, deixou no mesmo tamanho, como é que a gente ia saber, né? Quem é o catodo? Se bem que a gente vai ver que dá para fazer testes com instrumento e a gente descobre com facilidade quem é o anodo e quem é o catodo de um LED. No decorrer dos anos foram surgindo novos tipos de LEDs, graças a novas tecnologias de fabricação. Nesse momento vamos falar apenas desses LEDs comuns, mas no final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre os novos LEDs. Quer dizer, novos se comparados a esses, né? Porque esses novos surgiram no final do século passado, a partir dos anos 1980, 1990. Muito bem, continuando então com os LEDs comuns, a luminosidade desses LEDs é mais bem percebida se vistos de frente. Os fabricantes em seus manuais até informam um ângulo máximo de visualização, que normalmente está em torno de uns 30 graus. Isso quer dizer que, se vistos lateralmente, dependendo da cor do LED e da luminosidade do ambiente, podemos nem perceber que um LED está aceso. Esse invólucro dele aqui, pessoal, esse encapsulamento, funciona como uma lente, tá? Então, se a gente olhar de frente, a gente vê uma intensidade de luz razoável. Mas, se observados de lado, não tem boa visualização. Mas e como esses LEDs funcionam? Quando um LED é polarizado diretamente, ele entra em condução, permitindo assim a circulação de corrente. A circulação da corrente se processa pelo deslocamento de elétrons livres na estrutura dos cristais. Ou seja, quando polarizado diretamente, temos elétrons saindo do cristal N e ocupando as lacunas do cristal P, como a gente sabe muito bem o que acontece numa junção PN, né? Essa corrente que circula através do LED, quando ele está em condução,
portanto aceso, né, é chamado de corrente direta. Normalmente ela é representada por ID ou IF no inglês, né? Nos LEDs comuns, o valor dessa corrente é em torno de 20 mA, podendo chegar até um pouco mais, uns 25 mA, dependendo do LED. Na prática, adota-se 20 mA e pronto. Com isso, trabalha-se com segurança e teremos certeza de que o LED não queimará por excesso de corrente. É claro que se pode trabalhar com valores de corrente menores. Isso só vai fazer com que a intensidade do brilho do LED seja menor. Mas dependendo da cor, por exemplo, o vermelho, com correntes da ordem de 1,5 mA já dá para perceber que o LED está aceso. Quando o LED está aceso, ou seja, em condução, acontecerá uma queda de tensão sobre ele, que é chamada de tensão direta nominal, representada nos diagramas por VD ou VF. Se estiver passando por ele a sua corrente nominal, aquela que provocará o seu brilho máximo, né? Esse valor de tensão será da ordem de uns 2 volts, podendo variar pouca coisa para mais ou para menos, dependendo da cor. Podemos ter 2 LEDs com a mesma cor e eles terem uma pequena diferença de queda de tensão de um para outro. Devido a isso, os fabricantes em seus manuais fornecem os valores mínimos e máximos de tensão para cada cor para uma corrente de 20 mA. Dessa forma, temos o vermelho com tensões variando de 1,8 a 2 volts, o amarelo também de 1,8 a 2 volts e o verde variando de 2 a 2 volts e meio. Na prática, costumamos adotar aí 2 volts ou qualquer coisa bem próximo disso, né? Para as 3 cores e não teremos aí maiores problemas. Os LEDs possuem uma tensão reversa, representado aí nos diagramas por VR, bem baixa, tá? Da ordem de 5 volts, que eles não foram feitos para trabalharem como retificadores. A ultrapassagem desse valor provocará a ruptura ou curto da junção e ele será danificado. Esse é um cuidado especial, pessoal, que devemos tomar ao trabalhar com LEDs. Não basta nos preocuparmos só com o valor de corrente. Muito bem. Vimos que nos LEDs comuns a tensão direta sobre eles é de aproximadamente 2 volts. Sabendo disso, então, qual o valor máximo de tensão que podemos aplicar a um circuito que controla um LED? A princípio não tem um valor limite estipulado, tá bom? Basta cuidarmos que a corrente que circula pelo LED não ultrapasse o seu valor nominal, os tais de 20 mA. Olha só, pessoal, não tem segredo, né? A gente sabe que a corrente que pode passar por um LED é 20 mA. Então, essa corrente aqui é conhecida? É. A gente sabe que a queda de tensão típica em cima de um LED é de 2 volts. Você quer ser bem preciso mesmo? Consulte o manual do fabricante, consulte o datasheet. Olha só, se eu conheço o valor da tensão da fonte de alimentação, eu sei que a queda de tensão aqui sobre o LED é da ordem de 2 volts. Eu sei qual é o valor de tensão que eu vou ter em cima desse resistor aqui? Sei, né? É o valor da fonte menos a queda de tensão no LED, que sobrar está aqui sobre o resistor. Sei qual é a corrente que passa pelo resistor? Sei, é os 20 mA, né? Que pode passar pelo LED. Então, se eu tenho já a tensão sobre o resistor, tenho a corrente que passa pelo resistor. Dá para calcular o valor do resistor? Dá. Assim, só aplicar a lei de Ohm. Pessoal, nunca se esqueça disso. Sempre em série com o LED eu vou ter um resistor. Esse resistor vai estar limitando a corrente do LED. A não ser que a sua fonte de alimentação seja 2 volts ou menos, né? Aí não vou ter problema, né? Mas caso contrário, qualquer valor de tensão aqui da fonte superior a 2 volts, que é a tensão nominal do LED, eu vou precisar provocar uma queda de tensão. E eu vou provocar essa queda de tensão com um resistor. Então, sempre a gente vai ter um resistor em série com o LED. Vamos ver isso num exemplo prático. Temos aqui um LED que está sendo alimentado por uma fonte de 50 volts.
que nós sabemos a princípio? Sabemos a tensão que eu devo ter sobre o LED. Estamos adotando 2 volts. Sabemos a corrente que pode passar por esse LED, 20 mA. Bom, se eu sei essa tensão, eu tenho que ter sobre o LED. Sei qual é a tensão da fonte, fica fácil eu calcular qual é a queda de tensão que eu tenho que ter sobre esse resistor. Tenho, né? Tensão nesse resistor vai ser a tensão da fonte menos a queda de tensão no diodo. 50 menos 2 dá os 48 volts que a gente está indicando aqui. Muito bem. Se eu sei a tensão sobre esse resistor, sei a corrente que passa por ele, consigo calcular o valor desse resistor? Sim. A gente sabe que R é V sobre I. Então, 48 dividido pelos 20 mA vai me dar um resistor de 2.400 ohms. Aqui deu certinho, né, pessoal? Porque 2.400 ohms é um valor comercial. Você encontra para comprar um resistor nesse valor, né? Caso você chegasse aqui num valor de resistência que não é um valor comercial, você não encontra para comprar isso aí você tem 2 saídas, né? Ou você faz associação de resistores, o que cá entre nós não é preciso, né? Usa o valor comercial imediatamente superior e está resolvido. Se eu usar o resistor um pouquinho maior do que o calculado, o que vai acontecer? Essa corrente vai diminuir um pouquinho. E o que isso vai provocar? Um brilho um pouquinho menor aqui no LED, que é praticamente imperceptível essa diferença. Não vai fazer diferença alguma. Mas olha só, não basta só determinarmos o valor da resistência, né, pessoal? Se o valor da tensão da minha fonte é alta, quanto mais alta for, maior vai ser a potência dissipada por esse resistor. Então é necessário que a gente calcule a potência dissipada por esse resistor para que a gente escolha corretamente o resistor. A gente sabe que existem resistores fabricados aí em série com potência de dissipação de 1/4 de watt, 1/8 de watt, meio watt, 1 watt, 2 watts, e assim vai, 3 watts, 5 watts, 10 watts, e vai embora, né? Então a gente deve escolher um resistor que tenha uma potência adequada, porque vai provocar calor essa corrente. Quanto mais alta for a queda de tensão sobre o resistor, maior será a potência dissipada. Pela formulinha aqui, né? A potência é a tensão vezes a corrente. Quanto maior for a corrente, a gente sabe, vai ser sempre 20 mA aqui no caso de um LED. Mas quanto maior for a queda de tensão que eu tiver que provocar em cima desse resistor, maior vai ser a potência, né? No nosso caso aqui, eu tenho 48 volts vezes a corrente de 20 mA. Então isso aí dá uma potência dissipada de 0,96 watts. Aí você fala, pô, professor, legal, 0,96 watts, tem resistor por aí de 1 watt, eu posso botar um resistor de 1 watt. Não vai prestar, pessoal, vai esquentar muito, tá? Pode até ser que ele não queime, tá? Mas o bicho vai trabalhar muito quente. Isso não é legal. Esse calor gerado por ele pode provocar alguns inconvenientes. Se esse resistor estiver soldado numa placa de circuito impresso, esse calor gerado é transferido para a própria placa. É comum a gente pegar placas por aí que o resistor foi mal dimensionado em termos de potência, e você vê que assim, embaixo do resistor, a placa está chamuscada, tá com uma coloração diferente de tanto calor que a placa recebeu do resistor, né? E outra, se eu tiver outros componentes bem pertinho desse resistor, soldados aí na nossa plaquinha, esse calor vai ser transferido para esses outros componentes também. Então, a escolha da potência correta é tão importante quanto a escolha do valor do resistor. Nesse caso aqui, eu recomendo que você colocasse pelo menos um resistor de 2 watts, no mínimo. Até mesmo um de 5 watts, tá? Porque aí não produziria assim tanto calor, tá? Não é que não vai produzir, a quantidade de calor produzida é a mesma, mas aqui um resistor de 5 watts ele tem um corpo bem maior. Então a área de contato dele com o ar é bem maior, então ele não chega a esquentar tanto.
Veja que seguindo esse raciocínio eu posso ter o valor de tensão que eu quiser aqui, né? É só dimensionar corretamente um resistor aqui que proporcione essa queda de tensão necessária para que eu tenha só 2 volts sobre o LED e pronto. Não tem limite isso aqui. Quer dizer, não tem limite assim, né? A gente acabou de comentar que uma dissipação de calor aqui excessiva em cima desse resistor pode trazer algumas consequências, né? E é óbvio que quanto maior for a queda de tensão que eu tiver aqui, maior será o calor gerado e maior será o tamanho do resistor. Pode chegar a valores aqui, então, na tensão de alimentação, que seja inviável. Aí seria interessante partirmos para outra alternativa, que no futuro bem próximo aí você será capaz de implementar. Observe que, em hipótese alguma, deve-se inverter a polaridade da tensão de alimentação, ou inverter a posição do LED, como eu fiz aqui na figura, né? Mantive a polaridade aqui, mas o LED aqui está invertido. Então, ele está polarizado inversamente. E se ele está polarizado inversamente, sobre ele tem uma tensão reversa muito alta, né? O que vai provocar a sua queima. Como já mencionamos, a tensão inversa de um LED é bem baixa, da ordem de uns 5 volts. Muito bem, pessoal. Então, a gente viu que é simples, né? Se essa tensão de alimentação for uma CC. Mas e se a tensão de alimentação for uma CA? Podemos utilizar um LED alimentado por uma CA? Vamos ver, né? No caso da gente alimentar com uma CA, então a gente tirou aquela fonte de CC e botou aqui uma fonte de CA. Estou considerando 50 volts eficazes, tá? A gente sabe que uma fonte de CA é aquela que fica invertendo a polaridade, né? Então a gente vai ter o semiciclo positivo, o semiciclo negativo, aquela coisa toda. Nesse caso, durante o semiciclo positivo da CA, o LED vai estar polarizado diretamente e não teremos problemas, pois o LED está em condução e o resistor está limitando a corrente e proporcionando a queda de tensão necessária para que sobre o LED incida o valor correto. É o que a gente está vendo aqui, né? Durante todo o semiciclo positivo, aqui é negativo, então o LED está polarizado diretamente, está conduzindo normalmente, está acendendo normalmente. Mas no semiciclo negativo, né, acontece uma inversão de polaridade aqui na fonte. Então o LED agora está polarizado inversamente. Se ele está polarizado inversamente, ele não vai conduzir. Ele é uma chavinha aberta. E olha só, toda a tensão aqui da fonte está aplicado inversamente aqui no LED, né? O que nesse caso não pode, né? Porque a gente sabe que essa tensão inversa do LED aqui é baixinha e a gente está aplicando aqui 50 volts eficazes. Então, pessoal, desse jeito, simplesmente não podemos utilizar o LED, né? Com uma fonte de CA. A não ser que a gente implemente proteções, digamos assim, né, nesse circuito, para que no semiciclo negativo da CA, esse valor de tensão não seja aplicado ao LED. Existem inúmeras saídas, com circuitos bem mais elaborados, mas eu vou mostrar a ideia básica para vocês nesse circuito. Veja que agora temos um diodo comum em antiparalelo com o LED, né? Dessa forma, né, pessoal? Quando a gente estiver aqui no semiciclo negativo, olha só, esse diodo aqui está polarizado diretamente, né? Então ele entra em condução. Ele é uma chavinha fechada. Eu vou ter circulação de corrente aqui, ó. Fonte, o resistor limitador e esse diodo 1 aqui. Sim. Que tensão esse LED aqui vai estar enxergando? Só a queda de tensão aqui nesse diodo 1. Então, no semiciclo negativo, né? Esse diodo aqui, ó, entra em condução e impede que seja aplicada uma tensão inversa elevada sobre o nosso LED. No semiciclo positivo, normalmente, semiciclo positivo, quando aqui em cima for positivo e aqui for negativo, esse diodo aqui vai ser uma chavinha aberta, né? Então a nossa corrente vai estar circulando da fonte, através do LED e resistor limitador. Semiciclo positivo, esse diodo aqui fica em corte. É uma coisinha, tá, pessoal? Nesse caso, apesar de eu ter informado no circuito o valor da fonte com valor eficaz,
A gente procederia o cálculo aqui do resistor da mesma forma que a gente viu lá em CC, tá legal? Mas aqui a gente deve levar em consideração o valor de pico, porque são nesses instantes de valores mais elevados que o LED pode ser danificado, né? Muito bem. No início desse nosso vídeo, eu disse que surgiram novas tecnologias que possibilitaram a criação de novos LEDs, com diversas cores e com uma emissão de luz bem maior. Durante os anos 80, com a introdução da tecnologia All-in-Gap, os LEDs da cor vermelha e âmbar conseguiram atingir níveis de intensidade luminosa que permitiram acelerar o processo de substituição de lâmpadas, principalmente na indústria automotiva. Entretanto, somente no início dos anos 90, com o surgimento de uma tecnologia chamada InGaN, foi possível obter os LEDs com comprimento de onda menores, nas cores azul, verde e ciano. Tecnologia essa que propiciou a obtenção do LED branco, cobrindo assim todo o espectro de cores. Essa nova tecnologia foi muito importante e revolucionou a utilização dos LEDs, possibilitando o surgimento desses inúmeros aparelhos que usamos atualmente, os quais possuem telas de altíssimas resoluções e o sistema de iluminação em si. Seus criadores foram agraciados em 2014 com o Prêmio Nobel de Física. Veja que, em se tratando de eletrônica, é uma coisa bastante recente, né? Eu lembro de ter visto a notícia sobre o Prêmio Nobel aí da criação do LED azul na televisão, nos noticiários. E veja o seguinte, né, pessoal? Como sempre, demora um pouco, né, para que a pessoa que descobre ou faz alguma coisa importante seja agraciada com o Prêmio Nobel, né? Veja que foi lá nos anos 90 que surgiu essa tecnologia e os caras foram reconhecidos e receberam o prêmio somente em 2014. Esses LEDs dessa nova tecnologia são classificados como LED de alto brilho e seus encapsulamentos são de plásticos translúcidos, como a gente está vendo aqui na figurinha, tá vendo? Quase nem dá para ver o bichinho aí, né? Basicamente, tudo que eu falei sobre os LEDs comuns é válido para os de alto brilho. O que difere um pouquinho são os valores da tensão e corrente direta desses LEDs, que também podem variar de acordo com a cor do LED. Não vou aqui entrar em detalhe de suas características elétricas, até mesmo porque existe uma variedade muito grande de cores e intensidades luminosas, né? Existe uma farta bibliografia na internet e manuais dos fabricantes que nos fornecem todas essas informações. De uma maneira geral, podemos aplicar as mesmas regras do LED comum. O máximo que pode acontecer é não obtermos o rendimento máximo de luminosidade do LED. Por exemplo, se eu tenho um LED aí branco e eu considerar que vai passar por ele 20 mA, se ele trabalha com valor de corrente um pouquinho maior, a única coisa que vai acontecer é ele produzir um pouquinho menos de luz, né? Por isso que é bom a gente saber direitinho as características daquele componente que a gente está utilizando, né? E é para isso que existem os datasheets, os manuais dos fabricantes. Além dos inúmeros LEDs com as mais diversas cores individuais e de tecnologias diferentes que existem atualmente, temos disponível no mercado alguns tipos de LEDs que podem nos fornecer mais de uma cor no mesmo componente. É o caso desse que eu estou mostrando para vocês aqui, o tal do LED bicolor. Ele é constituído de dois LEDs em antiparalelo, um verde e um vermelho. É necessário um certo cuidado ao se utilizar esse tipo de LED no que se refere à tensão reversa, tá? Então, olha só, se eu aplicar positivo aqui e negativo aqui, o LED que vai acender é esse. Mas não se esqueça que essa tensão está sendo aplicada inversamente nesse, né? Que está apagado. Se eu inverter, colocar positivo aqui do lado direito, negativo aqui do lado esquerdo, o LED que vai acender é esse. É uma outra cor.
Consequentemente, esse outro estará polarizado inversamente. Por isso que eu disse que a gente precisa tomar cuidado com os valores de tensão que a gente aplica aqui. Então, se eu aplicar tensão nos terminais com uma certa polaridade, acende um LED vermelho. Se eu aplicar a polaridade invertida de tensão, ele vai acender na cor verde. Uma curiosidade, pessoal. Apesar de ele possuir somente duas cores, a verde e a vermelha, por exemplo, se acendermos esses dois LEDs de forma alternada, assim, um de cada vez, mas com uma frequência bem alta, teremos uma ilusão de ótica, né? Nossos olhos captarão a soma resultante dessas duas cores, que é o laranja. Então, acendendo individualmente, a gente ou acende vermelho ou acende verde, mas se eu fizer os dois acenderem bem rapidinho, um de cada vez, né? Mas muito rápido, eu vou ter a sensação de que eu estou enxergando a luz alaranjada. Então veja bem, ele é chamado de LED bicolor porque ele emite duas cores distintas. Esse arranjo que eu falei para vocês aí é que nos possibilita conseguir essa terceira cor, a cor laranja. Mas existe também o LED tricolor. Esse LED, na verdade, ele é constituído de dois LEDs, colocados dentro de um mesmo encapsulamento, né? Então a gente vai ter um LED vermelho e um LED verde. Esse LED tricolor ele tem três terminais. Veja que um terminal é comum, né? É o catodo dos dois LEDs. Então, se eu colocar esse terminal comum aqui, o catodo deles, no potencial negativo e colocar positivo numa das extremidades, vai acender vermelho, por exemplo. Se eu mantiver esse terminal comum aqui aterrado e alimentar o outro anodo aqui, ele vai acender o verde, por exemplo. Só que eu posso acender os dois ao mesmo tempo, né? E se eu acender os dois ao mesmo tempo, ele vai me fornecer a junção dessas duas cores, a junção do vermelho com o verde, que vai dar o laranja. Então, com esse, a gente não precisa fazer quebra-galho para ele emitir a cor laranja. Ele já emite, se eu acender os dois ao mesmo tempo, ele emite a cor laranja. O pessoal costuma chamar por aí também esse LED de LED bicolor, porque na verdade ele emite duas cores distintas, né, separadamente. Mas eu acho melhor esse termo, tricolor. A forma mais comum que a gente vê o pessoal descrevendo esses LEDs aí, esse aqui eles falam que é um LED bicolor de 3 terminais. E esse aqui eles falam que é um LED bicolor de 2 terminais. O encapsulamento desses LEDs, tanto esse que eu estou chamando aqui de tricolor quanto o anterior, o bicolor, a cor do encapsulamento assim é vidro, óbvio, né? Só que ele é meio leitoso, tá? Meio opaco, não é completamente transparente. Temos aqui o LED RGB. O LED RGB, na verdade, é um conjunto de 3 LEDs encapsulados, cada um com uma cor distinta. O vermelho, que é o R, né, de red, o verde, que é o G, de green, e o azul, que é o B, de blue. O RGB se refere, portanto, às cores primárias da luz. Misturando-se as três e mudando suas intensidades individualmente, podemos fazer qualquer cor do espectro visível. Eletronicamente, cada cor pode variar sua intensidade numa escala de 0 a 255, sendo que quando combinadas as três cores é possível a formação de mais de 16 milhões de cores diferentes. O que é esse 0 a 255, né, pessoal? Bom, é um padrão que existe. O padrão RGB é assim que funciona quando a gente trabalha com escala de cores. Vamos tentar simplificar. Vamos imaginar que cada um desses anodos aqui eu posso aplicar tensões de 0 a 5 volts. A gente pode fazer o seguinte: eu pegaria esses 5 volts e dividiria ele em 256 valores diferentes, sendo que o 0 é 0 volt e o 255 é 5 volts. Então eu vou ter 256 valores de tensão para cada uma dessas entradas aqui, para cada um desses anodos. Essa cor aqui, tanto vermelho quanto verde quanto azul, vai variar com 256 intensidades diferentes, né? Desde apagado, que é o 0, até o totalmente aceso, que é o 255. Então, se eu pegar os 256 valores de cada entrada, como eu tenho 3 entradas, e combinar todas elas, eu vou ter aí mais de 16 milhões de combinação.
Lembrando que cada valorzinho desse aqui é uma tonalidade diferente, né? Uma intensidade diferente. E a mistura dessas intensidades me dá o resultado final da cor. Então, por isso que a gente tem aí mais de 16 milhões de cores. Este LED, né, o RGB, ele só existe nas tecnologias mais atuais, né, pessoal? Porque ele depende da cor azul. E a gente sabe que a cor azul, o LED azul, só existe na tecnologia mais moderna. Estão vendo como foi importante a descoberta ou a criação do LED azul? Pois é, se não fosse o LED azul, a gente não conseguiria esse padrão RGB aí, né, que é o padrão dos monitores de TV, de computador, telas de celular e tudo, né? As telas aí de altíssimas resolução. São as telas de LED, né? Que possibilitam essas imagens fantásticas que a gente vê por aí hoje em dia. A propósito, esse LED RGB tem 4 terminais, né? Um comum, que é o catodo, e mais um terminal para cada cor. Então, como eu disse, você pode acender as 3 cores individualmente ou ir misturando, né? Eu posso variar a intensidade de cada uma delas, de modo que essa variação toda que eu consigo aqui, seguindo aquela escala, né, do padrão RGB, vai me proporcionar as mais de 16 milhões de cores. Temos também o LED infravermelho. A luz infravermelha é um tipo de luz que não é visível ao olho humano. Esse tipo de luz é usado principalmente em alarmes contra roubos, né, e circuitos do gênero. Os LEDs que emitem a luz infravermelha possuem os mesmos formatos e funcionam como os demais LEDs, porém não se pode observar visualmente a luz emitida. Uma forma de se observar se o LED infravermelho está emitindo luz ou não é através de uma câmera fotográfica digital, como as que a gente tem aí nos nossos telefones celulares, né? Você pode fazer esse teste aí, né? Se o controle remoto da sua televisão for por infravermelho, se você ligar a câmera do celular e apontar o controle remoto, acionar qualquer tecla desse controle remoto, você vai ver um borrão qualquer lá na tela do seu celular. Com o surgimento dos LEDs, foi possível implementar displays para visualização de valores numéricos. Nos velhos tempos, os displays utilizados eram válvulas de filamento ou a gás neon. Os displays são bastante utilizados em circuitos digitais para uma melhor interação entre o homem e a máquina ou o dispositivo. Cada segmento desse que a gente está vendo aqui, ó, é um LED. Inclusive essa bolinha aqui, que representa o ponto decimal, tá legal? Dessa forma, acendendo os segmentos correspondentes, podemos visualizar todos os 10 algarismos, né, de 0 a 9, do sistema de numeração decimal, o sistema de numeração que mais usamos no nosso dia a dia. Esse display, pessoal, é chamado display de 7 segmentos, porque ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos. O pontinho aqui não conta, tá? Porque ele aqui é opcional. Com esses 7 segmentos, que na verdade são 7 LEDs, a gente consegue formar o número que a gente quer. A gente vê tanto disso por aí, né? Temos ainda o display de matriz de LED, que são constituídos de vários LEDs. Nesse que eu estou mostrando para vocês aqui, vemos um com 35 LEDs. Cada bolinha dessa aqui é um LED, tá legal? Esse display é conhecido como matriz 7x5, porque ele possui 7 linhas e 5 colunas. 7 linhas com 5 LEDs em cada linha dá um total de 35 LEDs. Existem outros formatos com mais LEDs ainda, por exemplo, a matriz 8x6, que é formado por 8 linhas de 6 LEDs em cada linha, dando um total de 48 LEDs, né? Com esse tipo de display é possível visualizar todos os caracteres alfanuméricos, diferentemente do display de 7 segmentos, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, que são exclusivos para números. Tanto esse como os de 7 segmentos são fornecidos em diversas cores de LEDs, tá, pessoal? Tem aí uma fartura para a gente escolher. Então é isso, pessoal. Por agora ficamos por aqui, tá? Até uma próxima oportunidade, um próximo vídeo.